Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Renale, do canal Renale Arte. E hoje eu trouxe mais um tutorial que eu fiz a personagem Anne Frank, né, de uma série incrivelmente incrível. E eu gosto muito da atriz, tanto da atriz quanto da personagem, então. Enfim, eu quis trazer uma fanart, vamos dizer assim, dela, só que eu quis trazer de uma forma um pouquinho misturado, sabe? Tipo, realista com... Enfim, uma mistura de misturas, sabe? Espero que vocês gostem do tutorial, tá? E deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, essas coisas de sempre. Mas ok, vamos começar. Eu fiz esboço. Eu coloquei uma cor branca de fundo e desenhei com uma cor diferente, um laranja claro. Eu quis testar umas coisas diferentes, sair do preto, sabe? Do esboço preto. Tá, eu tive uma complicação porque eu salvei a imagem, né, sem querer. E depois eu fiquei com preguiça de resolver isso, então eu deixei desse jeito. Então eu coloquei a camada da linha por baixo e deixei a pintura por cima. Normalmente eu faço ao contrário, né, mas... Tá, eu coloquei uma cor um pouco mais clara embaixo, pra ficar de base, pra eu ter uma noção mais ou menos, já que a pele dela é um pouquinho meio cinza com rosado, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa cor ficou legal pra ser o fundo dela. E eu fui fazer o olho dela. O olho dela eu quis uma coisa um pouquinho mais rabiscada, eu queria muito alinhado, sabe? Eu queria uma pintura um pouquinho mais como se fosse de giz, alguma coisa assim. E eu fui colocando algumas cores que tinha no olho dela, assim, algumas partezinhas, tipo marrons claro, vermelhinho, marrom claro, um pouquinho de preto. E fiz o olho dela esse azul meio verdeado, tá? Eu não quis fazer da cor do olho dela em si, porque... não sei o porquê, mas eu acho que eu gostei muito dessa cor. Eu coloquei algumas cores de base ali do lado, pra conseguir fazer o outro olho um pouquinho idêntico, né? Tava pensando em fazer uma coisa mais diferente, mas eu acabei deixando do básico do básico. Então eu fui fazer a sobrancelha dela. Eu quis fazer a sobrancelha dela do mesmo jeito que eu fiz o olho, que era um pouquinho só esfumaçado, sem ter as linhazinhas, sabe? Da sobrancelha em si. Porque eu queria deixar uma coisa mais... não sei explicar. Se ser um pouco realista, consegue entender? Mas é basicamente isso. Basicamente isso. E fui fazer o nariz dela. O nariz dela eu tive dificuldades pra fazer, porque eu tava tentando fazer o que... eu tava tentando, na real, deixar um pouquinho igual. Um pouquinho igual não, né, Renale? Muito. Só que deu um pequeno probleminha, sabe? Um pequenininho problema, um pequeno. Então, ao decorrer do vídeo, eu vou arrumar o nariz dela. Tanto que eu vou arrumar o olho dela também. Porque eu achei que o olho dela tava muito em cima. Tá. Aí eu pintei a boca dela com as cores que estavam na boca dela, que eram uns tons de um marronzinho um pouco laranjado, um laranja um pouco mais escuro e um laranja mais clarinho, sabe? Misturado com um pouquinho de marrom, sabe? Então eu dei uma misturada nessas três cores com o mesmo pincel que eu pintei praticamente o rosto. Eu tava tentando escolher um efeito pra ver se mudaria um pouco o aspecto do rosto, mas eu acabei deixando do normal mesmo, porque eu vi que não tinha ficado legal. Aí eu escureci a partezinha ao lado do olho dela, que eu queria deixar um pouquinho mais profundo, como o olho dela tem. Eu queria deixar basicamente todas as cores iguais no rosto dela, só que pintando do meu jeito, sabe? Então eu tava tentando colocar um pouquinho de blush. Aí eu fui escolher um efeito, só que eu também não encontrei um que eu queria, e eu achei que ficou muito escuro. Aí eu peguei e só diminuí a opacidade e ficou menorzinho, sabe? Aí eu fui botar as sardinhas que ela tem, né? Um monte de sardinhas, eu acho muito fofa. E escureci uma parte do olho, coloquei sombras e fui escurecendo algumas partezinhas que quando eu fui fazer o restante do rosto, eu fiz na mesma camada, que foi minha maior burrice nesse desenho. Eu deveria ter feito em camadas diferentes, igual eu sempre faço. Só que na hora eu tava muito empolgada e acabei fazendo tudo na mesma camada, e foi acontecendo. Então eu clarei um pouquinho o olho dela, algumas cores, e melhorei a partezinha do olho. E fui fazer o cabelo.
O cabelo, a minha ideia inicial do cabelo era deixar um pouquinho mais baixo, que era um aspecto normal de cabelo. Aí eu coloquei uma mistura entre multiplicação e divisão, que é a multiplicação para escurecer e a divisão para clarear. E eu queria fazer a mesclagem dos dois, igual eu sempre faço os cabelos. Só que eu não tinha gostado. Então eu tava tentando mudar as partezinhas do cabelo. Eu mudei milhares de partezinhas, porque eu não tava gostando de nada do que eu tava fazendo. Mas depois, eu quis colocar outras cores pra tentar uma coisa diferente, sabe? Mas como o cabelo dela é muito bonito, as cores são muito bonitas e eu gosto muito de ruivo, acho muito bonito o cabelo ruivo, eu quis colocar várias cores dessa tonalidade de ruivo, né? Com a ajuda do laço, eu coloquei a parte da roupa dela um pouco mais pra baixo, porque eu achei que o pescoço dela tava muito curto. E quando eu coloquei, tava muito estranho, sabe? Aí eu quis deixar um pouquinho o pescoço dela um pouco mais largo. Aí fui escurecendo algumas partes do cabelo dela, que tava faltando. Aí eu fui tentar fazer novamente o cabelo. Na real, eu tirei a visibilidade da camada e fui fazer a orelha que eu tinha esquecido de fazer. Aí eu fiz, tipo, mais ou menos desse jeito, porque como o cabelo ia cobrir, meio que não tem necessidade de eu fazer o ouvido dela perfeitinho, sabe? Então eu queria dar só um aspecto que tinha um ouvido ali. Aí beleza, eu escureci mais umas partezinhas, coloquei as partezinhas do cabelo dela ao lado e fiz algumas partezinhas ali escuro. E clareei algumas partezinhas. Aí eu fui vendo as camadas que eu queria e fui fazendo grupos pra caso eu queira meio que tirar a visibilidade delas, é só clicar. Eu fui fazer o pescoço. O pescoço eu coloquei algumas cores de cinza, mas aí eu vi que tava muito estranho. Aí eu acabei colocando algumas cores de laranja meio marronzinho, sabe? Aquelas marrom mais clarinho, meio puxado pro marrom. Eu coloquei algumas partezinhas de laranja também. Coloquei tanto laranja quanto um pouco marrom e um pouquinho mais claro, tipo um laranja um pouquinho mais claro. E fui fazer a partezinha do vestido, que pra mim foi uma das partes mais difíceis pra fazer, porque normalmente eu nunca faço vestir, assim, blusa, essas partezinhas, assim, resumindo, eu não faço esse tipo de roupa, né? E nessa parte foi totalmente diferente. Então, como eu não tenho prática nesse estilo de roupa, eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade. Mas tá, eu fiz a partezinha dali de cima, não sei como é o nome, desculpa. Aí eu fiz a partezinha do laço, coloquei um cinza meio cinza, sabe? E branco, um branco meio cinza também. E fui colocando mais cinza. Coloquei basicamente nessa partezinha só essas cores, tipo um cinza um pouquinho mais branco, um pouquinho mais preto, enfim. Uma mistura de coisa. Aí eu fui tentar fazer aquele detalhezinho da roupa, mas, né, ficou ridículo. Aí depois eu tive outra ideia. E fui arrumar a gravatinha, o laço, né? Gravatinha da roupa. Gravatinha não, na borboleta. Que borboleta? O laço. O lacinho. Tá. Aí eu coloquei algumas cores mais escuras pra ter um contraste, pra mostrar que tem dobrinha, sabe? Mas eu acho que eu não consegui fazer o aspecto de dobrinha. Eu acabei deixando algumas cores pra deixar o aspecto um pouquinho mais bagunçadinho. Aí eu vou fazer a partezinha de lado, que era um preto e um verde mais escuro. Com um verdezinho mais escuro e mais claro. E essas tonalidades de verde, um verde escuro, mais claro, com essas misturas. E fui colocando preto pra fazer as partezinhas das dobrinhas aqui do braço, né? As partezinhas como se tivesse uma almofadinha. E nessa parte eu demorei um bom tempo até fazendo, porque ali no vestido dela tá um pouquinho, né? Um pouquinho menos fofinho, sabe? Então eu deixei um pouquinho mais fofo. Nessa parte aí eu só dei um Ctrl J, tá, gente? Eu dei um Ctrl J.
pra duplicar a camada, porque no outro lado, tanto aqui na foto não tá aparecendo, e como o meu desenho tem que aparecer as duas partezinhas, né, que eu quis deixar desse jeito, eu acabei fazendo do mesmo lado. Mas aí, ao decorrer do vídeo, eu sempre vou consertar, que eu sempre volto. Tanto que eu voltei pro cabelo novamente, esse cabelo, que eu tava com muita dificuldade em fazê-lo, mas não tanta dificuldade assim como tô falando, sabe? Eu só tava meio que indecisa nas cores, porque eu queria deixar o mais parecido possível, mas... enfim, talvez eu tenha deixado, talvez não sei. Aí tá, voltei pro vestido novamente e coloquei algumas florzinhas ali pra mostrar que é os detalhezinhos, sabe? Porque eu acho muito fofa essa flor, meu Deus. Aí eu vou fazer uma coroa de flores. Só que aí deu um problema no OBS, né? Aí infelizmente não gravou fazendo, mas o finalzinho pegou. Aí eu voltei de novo pro bendito nariz, que eu tava com muita dificuldade em fazer esse nariz. Também, praticamente, esse desenho foi a dificuldade. Aí eu tentei fazer do meu jeito, vamos dizer assim, né? Porque o jeito que tava na foto eu não tava conseguindo fazer. E quando eu não consigo uma coisa, eu faço do meu jeito e sempre fica razoável. E eu gostei desse aspecto, sabe, do nariz dela. Enfim, né? Aí eu fui arrumar a boca dela, porque eu achei que tava muito pequena e um pouquinho torta, né? Aí eu peguei o laço, copiei, né, aos redores e fui pintando umas partezinhas que estavam faltando. Eu fiz isso também na parte do olho, porque tava muito em cima, sabe? Aí eu queria deixar um pouquinho mais pra baixo, né, pra mostrar... enfim, pra ter pra ter o rosto normal. Aí eu fui fazer a partezinha do cabelo, que tava umas partezinhas faltando ali. Aí eu peguei o laço novamente e fui corrigindo o olho novamente, que tava torto. Eu deixei um pouquinho reto e fui arrumando. Aí eu coloquei mais cores na boca e na partezinha do queixo e fui tirando o restante de tipo, o esfumado que tava e tal. Saindo pela pintura, aí eu fui com a borracha e fui apagando. Aí eu fui fazer o fundo. Basicamente só foi aquilo, fui fazer o fundo. Fiz milhares de cores. Coloquei um pincel qualquer e coloquei um monte de coresinhas assim. Pra mostrar que tinha alguma coisa lá no fundo, sabe? Aí eu peguei, apertei Ctrl Alt Tab pra botar uns brilhinhos e escolhi um pincel esfumadinho. E coloquei a opção luz brilhante e procurei e coloquei algumas coresinhas e fui arrumando, sabe? Coloquei minha assinatura e basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like. E desculpe caso os tutoriais estão ficando meio estranhos aqui. Normalmente eu não faço esse tipo de tutoriais, eu faço speed art, então eu espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu comentário com críticas construtivas. Obrigada!